Amigos por carros, bem-vindos ao Chevrolet Corvette C7. Esse episódio é um agradecimento e um oferecimento a Speed Clean, o nosso parceiro de pintura e funilaria. Aqui você pode fazer um combo, tá? Se o carro está com algum detalhe aí de precisa fazer funilaria ou pintura, vem aqui, marca com eles a agenda, você já faz esse serviço. Aí você já aproveita para fazer uma revisão, que eles fazem revisão em veículos premiums aí seminovos. E você aproveita para fazer uma higienização no seu carro, tá? Lembrando que eles estão localizados aqui em São Paulo, na Monfarrege, tá? Vai aparecer aí para vocês. Então vamos lá, Chevrolet Corvette C7, né? A gente está com um carro ainda bem diferente da geração mais nova, que é o C8, né? Que o motor passa... Ele é central, tá? Esse carro, motor central. Só que o motor na geração mais nova sai daqui e vai lá para trás, né? A história do Corvette começa lá em 53. Olha só, tem quase 70 anos de história aí, nesse momento que eu estou gravando 68, né? Era um carro muito caro, gosto muito da primeira geração, principalmente da penúltima cara, que é o que aparece naquele filme do True Lies, né? Aí você tem a segunda geração dele, que começou a ser aquela época meio espacial, tal, tem a versão clássica do split window. Alguns astronautas virou um carro meio cool, né? Na época, porque eram os carros tipo de astronautas, principalmente a terceira geração, né? A quarta geração do Corvette, que é no final da década de 80, começa a vir aquela época tipo de cinema, tudo eletrônico, o painel todo eletrônico, tudo digital, né? Até estava surgindo na época, na C4 mesmo, o heads-up display. Olha só, no final da década de 80, aquele display que você tem hoje em altíssima definição, em qualquer marca, hoje estava surgindo na época no Corvette, né? O C5, que é aquele daquele filme Triplo X, lembra do Vin Diesel? Aquele carro, naquela época, estava surgindo a suspensão magnética como opcional, que esse carro tem esse opcional, que é o Magnet Ride, né? Aí era o último com farol escamoteável, né? Depois veio aquelas legislações de crash test e tudo mais, isso aí foi proibido, né? Aí você vem o C6, que o C6 colocou um novo padrão na indústria, principalmente americana, né? Onde você ouvia falar que o pessoal falou, carro americano não faz curva. Então, o C6 veio para bater forte em muito carro, principalmente as versões tops, a Z06 e a ZR1, que bateu em carros muito fortes, tipo, por exemplo, a Ferrari na época com a 575 para a 599 e o Porsche com 911 GT2, né? E lembrar que o Corvette é um dos carros que está há mais tempo em linha, tá? Desde 53, como eu falei. Esportivo, né? A Mercedes briga um pouco com isso, ela fala que não, ela fala que é SL. Para você não sabe, a SL não vai ter uma nova geração, mas é produzida em alguns países lá fora ainda, né? Entregue. Mas eu sei que assim, um dos mais antigos aí é a Suburban, né? A Chevrolet Suburban está desde a década de 30, né? Mas vamos falar então do seguinte, da C6, né? Colocou um novo padrão na indústria, é o C7, que é esse aqui. Você tem uma releitura mais moderna, até a parte de trás ali. Lá, eu lembro que era uma crítica muito forte, que o pessoal falou, puta, a traseira parece do Camaro, né? Realmente, é esquisito na época, né? Mas assim, eu acho que o desenho é bem harmonioso e é o fim de uma era, como eu falei, né? Porque chega a geração C8, o motor muda de posição, porque chega um momento em que a aerodinâmica já não... Chega no limite, né? Você quer fazer carros realmente rápidos para concorrer com seus concorrentes, você tem que mudar algumas coisas drásticas, né? Então, eu estou aqui com uma geração, a C7, o Stingray, né? De volta trazendo esse nome aqui. Até que o pessoal acha que é uma guitarra, isso aqui não é uma guitarra, é uma raia, pelo amor de Deus, até o próprio nome Stingray diz isso, né? Vou mostrar o negócio do motor aqui, aproveitar. Cadê aqui? Aliás, ele abre o motor de uma maneira diferente dos demais, né? É por aqui, ó. Então, o que você tem aqui é o que eles chamam de LT1, né? Small block, é estranho falar isso, né? Ela estava pensando small block, né? O americano considera big block acima de 7 litros. Esse é 6.2, né? Hoje, por conta de legislação e tudo mais, o Viper já não está mais em linha. Então acho que não tem nenhum big block hoje em linha americano, né? Bom, V8 6.2, 461 cavalos. A ideia do cara é fazer 0 a 100 em 3.9, né? Uma época diferente assim, porque... mudando tudo, né, a posição do motor. Você tem na verdade, 3 opções de câmbio, que foi enquanto esse carro estava em linha, né? Esse carro ficou em linha de 2013 até 2019, tá? Anunciado em Detroit em 2013, no início do ano, entrou em linha no final de 2013 também. Esse primeiro ano ficou só com câmbio manual de 7 marchas. Lembra o câmbio manual de 7 marchas que a Porsche estava trazendo no 991 Mark I?
A Chevrolet também trazendo com Corvette, até estranho, né? Que é um manual de 7 marchas, imagina o desenho da manopla assim, 7 marchas, né? E nesse primeiro ano vinha um câmbio também alternativo, que é o automático da Chevrolet, né? Que é o de 6 marchas. Mas aí em 2014, até o fim de linha, até o 2019, passou a ter câmbio de 8 marchas, que é essa unidade, inclusive na manopla está escrito 8 speed, assim, dá pra a gente mostrar isso aí, né? Você tem algumas opções nesse carro de pacote, né? O clássico, que é o que... Porque esse carro não teve importação oficial, né? Mas o pessoal trouxe independente, que é o caso dessa unidade, né? Você tem um tal do pacote Z51, né? O Z51 são vários detalhes, né? Então, por exemplo, a roda 19 na frente, 20 atrás, são os pneus Michelin mesmo. No Z51 você também tem a suspensão magnética. Esse carro ele usa a mesma, muito parecido ao sistema da geração C6, que é o tal do feixe de mola, que é muito condenado, né? Que a grande questão do feixe de mola, você tem um pouco de sensibilidade, mas ao mesmo tempo em ondulações você sente tudo nas tuas costas, qualquer comportamento, né? Os dutos de ar para refrigeração dos freios são diferentes na suspensão magnética. Eles abaixam o carro um pouquinho, mexe um pouco no equilíbrio do chassi. O chassi desse carro é de alumínio, tem alguns detalhes em carbonos. O que mais? LSD, o Limit Slip Differential, né? O diferencial lá de deslizamento limitado, como eles chamam, né? Também opcional. Lembrar que o teto desse carro é carbono, tá? Ah, e aqui atrás, vocês vão ver assim, é clássico isso daí, isso é questão da construção, né? Vocês vão ver aí que aqui atrás tem aquele clássico que vocês devem ter visto tanto, até no Top Gear eles terem falado do... Ah, mas o para-choque é de plástico. É o estilo de construção e também ele aguenta uma questão de impacto, né? Você aperta aqui no fundo, vai aparecer incerto para vocês, mas é que parece de um carro popular aqui quando você aperta, mas é assim mesmo, é o estilo de construção deles, né? Uma coisa legal desse carro, que é o seguinte, a Chevrolet tá falando, esses carros vão ficando cada vez mais extremos, tá? Então assim, o sistema de transmissão emite calor. E a Chevrolet, junto a um material da NASA, que eles chamam de aerogel, é tipo uma substância que envolve a questão da transmissão para não invadir calor dentro do cockpit do carro, tá? Certo? Então faz assim, deixa eu entrar mostrar algumas coisas no carro. Não tem muitos detalhes assim, mas acho que vale a pena mostrar um pouquinho aqui no interior do carro. Tá? Aqui dentro a chave é keyless, né? Deixa eu fechar a porta, senão esse barulho não para. Aí. Chave keyless, né? Ó, na manoplinha do câmbio, como eu falei, ó, 8 speed, então é o automático GM de 8 velocidades, né? Aqui a gente vive bem uma transição de era, né? Primeiro, que é legal que você vê que o carro ele é focado para você, para o motorista, tá vendo? Algo que a Ferrari fez, mas aqui até não é tão egoísta, né? Então ele tem o cockpit desenhado para você, mas não é a ponto de que se o passageiro quiser, ele pode meter a mão aqui e mexer nos modos, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ligar o carro, que eu preciso mostrar um negócio aqui. Então, pela transição de era, você olha aqui no painel, ele tem a mistura dos dois, né? Só o painel digital no centro e na esquerda e na direita aqui o analógico mesmo, né? Então, ó, diferente da geração C6, que é os pedal shift, tem aquele comportamento estranho invertido, né? Aqui é mais ok pra gente, né? O volante não é tão grande. Aqui, vamos ver. Aqui não tem Apple CarPlay nem Android Auto ainda, né? Assim, na época não tinha, né? Então são modos normais mesmo de rádio. Não tem muita questão. Mídia, rádio. Dá pra você colocar na internet, colocar um navegador aqui, né? Lembrar o seguinte, que essa unidade do Z51, ele tá com a suspensão magnética, né? O que é a suspensão magnética? Você consegue mexer aqui no centro, quando você tá... Deixa eu ver se eu consigo fazer com que ele acenda sem. Eu vou ter que mexer, vou ter que dar partida de novo, não tem jeito. Você tem uns modos de condução aqui, tá? O Mode Select. Então você tem, seria o modo de circuito, o modo esporte, o modo normal, vai o Tour que eles chamam, né? O modo extra econômico e o Weather, que seria na verdade de chuva, vai? É a ideia. A ideia da suspensão magnética são nanopartículas, né? Que tem dentro das suspensões, que elas mudam o comportamento. Lembrar que o sistema de suspensão magnética, ela surgiu num Cadillac no final de 2002, num carro esportivo, foi a primeira vez no Corvette, no C5, né, como eu falei,
E a ideia, os modos você vai mudando, o carro vai mudando o comportamento. Então significa o quê? Você está no modo track aqui, essas nanopartículas, tem um campo eletromagnético que entra em ação e as partículas se juntam e deixa o carro mais firme, né? No modo mais confortável, elas se afastam e deixa o carro mais confortável de você passear, né? É engraçado você ver outras coisas também, ó, por exemplo, aqui eles tiraram, né? Mas dá para você pedir, né? Com a questão de acender cigarro, né? Ou mesmo colocar um plugin aqui para carregar algum celular, alguma coisa. O que mais que a gente tem? Ó, sistema de controle de tração, freio já eletrônico aqui. E é isso aí, né? Certo? Mas assim, para terminar de falar um pouco desse carro, que esse carro ele tem uma curiosidade, né? Que eu vou chamar o Diogo da Speed Clean para explicar pra gente o que é, né? Certo? Vamos lá falar um pouquinho com ele aqui. Aliás, ó aqui, ó, é até digitar o botãozinho ali de você abrir a porta, é um botão, ó. Só aperta assim. Pode chamar o Diogo para mostrar um negócio para vocês sobre esse carro aqui, vamos lá. Vou chamar o nosso amigo aqui da Speed Clean, que esse carro tem uma curiosidade, né, Diogo? Vem aqui, por favor. Obrigado pela oportunidade aí mais uma vez. Tudo bem? Qual que é a questão desse carro? Por que você falou assim, então ele é um pouco diferente? Então, esse carro é um carro super esportivo, só que ele é blindado. E ele veio aqui para que a gente preparasse o carro e ele vai ficar à venda aqui conosco. Quando a gente fala de esportivo blindado, acho que como entusiasta todo mundo, ai meu Deus, não quero. Mas tem uma necessidade, né? Então, eu acho que tem os dois tipos de público para o carro. O cara que quer o super esportivo e aquele cliente que quer o super esportivo, mas tem medo de andar sem ser o blindado. É o cara que acostumou, tem a neurose do blindado e quer ter o brinquedo. Então, eu acho que tem esse público. Como tem muito poucos carros esportivos blindados, eu acho que acaba sendo um diferencial. Então, por isso que eu acredito que esse carro vai vender, porque não tem outra opção. Então, é engraçado você falando de venda e tal, mas assim, você não tem só esse serviço aqui, né, de funilaria e pintura. Como é que funciona a Speed Clean de maneira geral aqui? Além da oficina, né, a Speed Clean é uma oficina. Hoje a gente tem aí um combo de serviço de funilaria, pintura, a parte mecânica, a parte de estética, a parte de martelinho. A gente também tem a nossa loja dentro da oficina, onde a gente compra e vende carro, faz consignação, faz intermediação, faz toda a parte de serviço. Mas uma coisa não acaba atrapalhando a outra, não é muito serviço assim? Não, pelo contrário, não existe uma loja que tem a estrutura técnica que a gente tem. Então, todos os nossos carros, ou todos os carros que a gente pega em consignação, primeiro a gente passa pela nossa oficina para saber o que a gente está vendendo, para saber o que a gente tem aqui dentro de casa, para depois sim a gente poder garantir para o nosso cliente um carro 100%. Entendi. Então, assim, uma coisa acaba ajudando a outra e não atrapalhando. Então, mas a questão do blindado, eu até ouvi assim, que eu falei, como é que ele fez aqui? Porque o Corvette C7, ele é oferecido era oferecido, né, em duas versões. A versão Targa, que é essa aqui, e a versão Cabriolé, conversível, né? Aí eu falei, mas como é que ele fez? Aí uma hora lá eu toquei no vidro lá e falei, isso aqui não é blindado, né? Na verdade é o seguinte, a blindadora que fez esse projeto, ela se propõe em fazer uma blindagem extremamente leve, protegendo o usuário do carro, mas minimizando ao máximo possível o peso. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma divisão aqui atrás, ou seja, um vidro blindado aqui atrás para economizar todo esse peso da traseira, que a traseira é bem grande. E ele é um projeto feito praticamente 100% em manta. Nós até entramos em contato com a blindadora que fez o carro para conhecer um pouco do produto, que é um produto diferente, e eles nos falaram que essa blindagem pesa por volta de 100 quilos só. Então, assim, é uma pessoa ou menos do que o peso do passageiro que estiver andando dentro do carro. Então, assim, é um projeto extremamente leve. Até eu estava olhando porque, assim, entre os bancos tem um vidro, né? Isso é uma espécie de parede corta-fogo, né? Exatamente. Outra coisa também, era a pergunta, eu imagino que o teto deve ser fixo por causa da blindagem, não? Não, essa capota ela sai, né, por ser Targa, e ela continua igualzinho original. Se a gente quiser tirar, dá para tirar. Ela está revestida com a manta para ter a proteção, mas ela acopla e se desacopla como o original. Só curiosidade também, a ideia da capota de você tirar, você consegue pôr aqui atrás, tá? Você levanta aqui, você prende, tem até umas alcinhas aqui, um lugar fixo para você prender, certo? Muito bom, então aqui é uma alternativa para você, se você está procurando ter um carro esportivo, mas você tem medo, tá aqui a venda na Speed Clean. Diogo, obrigado pela oportunidade. Como eu falei no início do episódio, a Speed Clean tem um combo de serviços, né? Então, assim, a gente fala muito de pintura e funilaria, você pode vir fazer agenda aqui com eles na Monfarré de São Paulo, então você faz o serviço de funilaria, já pode marcar uma revisão no seu veículo premium aqui, e também fazer até uma higienização interna aqui junto com a equipe. Só ligar e marcar, certo, Diogo? Exatamente. É isso aí. Pessoal, se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa todas as notificações. Não é mais like, é gostei agora, né? Certo?
Na tela final vai aparecer os últimos vídeos que a gente fez aqui na... a M3 vai aparecer aí, os últimos vídeos que a gente fez aqui na Speed Clean. Obrigado a você, obrigado Diogo, até a próxima.